Nós vivemos hoje uma guerra. Na realidade, o que ocorre aí é uma guerra de informação. E existe tantas informações desinformatizantes que se cria uma verdadeira confusão. Com relação, por exemplo, à nutrição, existem tantas informações, essas informações contraditórias entre si, que muitas das vezes a pessoa, para preparar hoje um simples menu, se for utilizar todas essas informações, teriam que ter pós-graduação na NASA, porque o negócio ficou muito complicado. Eu quero dizer para vocês que o processo de alimentar-se, viver uma vida saudável, é uma das coisas mais simples que existe nesse mundo. Essa é a razão pela qual nós vamos então destruir alguns mitos. Na quarta-feira nós estaremos então falando do programa de revitalização física e mental que será feito em 13 semanas. Esse é um programa que eu lancei no Canadá em 2006 e tem trazido resultados espetaculares. Pequenas modificações, implementando apenas um hábito por semana, durante 13 semanas nessa trajetória, muito grato. Muitos problemas de saúde vão ficando então ao longo do caminho. Entretanto, existem alguns princípios com relação à saúde, princípios bíblicos e do Espírito Profecia, que são um pouco diferentes dos outros princípios com relação à saúde que existem por aí. Eu gostaria de lançar os fundamentos nessa nossa meia semana, que vamos estar juntos, falando de algum desses princípios agora pela manhã. Então vamos ter em mente o seguinte, princípio número um, dentro do plano que Deus tem para a nossa saúde, a ênfase não é tratar enfermidades. Nós não tratamos enfermidades. Tem muitas pessoas tratando enfermidades. Nós tratamos o nosso corpo e criamos as condições para que aqueles mecanismos de restauração estabelecidos por Deus possam fazer então o seu trabalho. De vez em quando alguém fala, doutor Silmar, eu estou tratando a minha úlcera já tem 20 anos. Eu falo, parece que ela está muito bem tratada, está com você há 20 anos. Continue tratando dela que ela nunca lhe vai deixar. Então nós não tratamos enfermidades. Nós tratamos de quem? Do nosso corpo. Criamos as condições para que aqueles mecanismos estabelecidos por Deus possam fazer então o seu trabalho. E 9 de cada 10 problemas de saúde poderiam ser resolvidos apenas criando as devidas condições. Número 2, princípio fundamental número 2. Ausência de sintomas não significa ausência de enfermidades. De vez em quando alguém também comenta, doutor Silmar, eu não cuido muito bem da minha saúde, sou um pouco negligente. Mas eu tenho uma saúde de ferro, porque eu não sinto absolutamente nada. E aqui vai a palavra de alerta. Quantas e quantas pessoas nunca sentiram absolutamente nada? E de repente um infarto do miocárdio, de repente um derrame cerebral, sabe por quê? Porque 6 de cada 10 enfermidades podem permanecer completamente assintomáticas e muitas delas se manifestarem, às vezes, de uma reação aguda e não raras vezes fatal. A única maneira que nós podemos dizer se estamos bem é se estamos fazendo as coisas como deveriam serem feitas. Princípio número 3. Hábitos errados iguais, compartilhado por diferentes pessoas, podem provocar problemas de saúde diferentes. Sabe por quê? Porque desde que entrou o pecado no nosso planeta, cada ser humano que nasce já vem com defeito de fábrica. Essa é a razão pela qual lá ainda no Jardim do Éden, Deus anunciou aquele grande recall, quando Ele vai consertar todo mundo. Enquanto esse recall não ocorre, todos nós temos que conviver com as nossas debilidades biológicas peculiares. Essa é a razão pela qual existem pessoas que são mais predispostas a problemas digestivos. Existem outras que são mais predispostas a problemas respiratórios.
outras são mais predispostas a problemas cardiovasculares, outras são mais predispostas a problemas emocionais. Aquele hábito errado vai atacar o indivíduo no seu calcanhar de Aquiles biológico. Por isso que hábitos idênticos pode provocar uma constelação de sintomas diferentes. Então esse é o princípio número 3. Princípio número 4, com relação a algumas enfermidades chamadas enfermidades metabólicas. Por exemplo, manifestações agudas do infarto do miocárdio. De vez em quando alguém fala assim, morreu de infarto do miocárdio de repente. Isso não acontece, isso não existe. Morrer de repente, não. Sabe por quê? Porque as condições para levar aquele infarto foram construídas ao longo do tempo. O infarto nada mais foi do que a culminação de uma condição que foi criada ao longo do tempo. Já nos últimos 15 anos, médicos estão fazendo autópsias em bebês que foram abortados espontaneamente. E às vezes bebês com 5 meses e meio ou até 4 meses. E sabe o que eles estão verificando? Estão verificando que nas coronárias desses bebês que não chegaram a nascer, já começam a apresentar-se sinais de depósito de colesterol. Então aquele evento que vai ocorrer 30, 40 ou 50 anos mais tarde, não foi de repente, ela foi uma condição que foi criada ao longo do tempo. E a nossa finalidade aqui essa semana é reverter essa condição, que provavelmente já deve estar o quê? Já deve estar a caminho. Existem 12 princípios, vamos ficar apenas com esses 4 agora pela manhã, e durante o tempo que estaremos aqui, vamos falar de outros princípios também fundamentais. Para falarmos de saúde, é necessário primeiro conhecer a nossa origem, a trajetória que a humanidade tem percorrido, onde nós estamos e o nosso destino. E para isso vamos recorrer à autoridade maior, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos mostra de maneira contundente a nossa origem, a nossa trajetória, aonde estamos e o nosso destino. Deus, quando criou o homem, o criou perfeito. O Espírito de Profecia menciona que Adão, quando foi criado, Adão deveria ter aproximadamente 12 pés de altura, que, passado para as medidas métricas, seria um ser humano com aproximadamente 4 metros de altura. E sempre se especulou de um ser humano com 4 metros de altura, qual deveria ter sido o peso de Adão para ser proporcional à sua altura. E o Centro para a Pesquisa do Criacionismo, que está na Califórnia, lançou umas projeções no computador, e o computador, considerando muitas variáveis, como ossos bem compactos para manter aquela enorme armação, musculatura, cedeu uma quantia de aproximadamente 1.000 quilos ou 1 tonelada. Estamos falando de um ser humano com 4 metros de altura, pesando 1 tonelada. E aqui já está a primeira contradição entre a história sagrada e a história secular. Para a história secular, os seres humanos estão num processo de evolução. Entretanto, a história sagrada nos conta uma história com H totalmente diferente. Desde o momento em que pecou, a trajetória dos seres humanos é uma trajetória de degeneração física, degeneração mental e degeneração intelectual. Diz o Espírito de Profecia, Ellen White, e aqui eu abro aspas, se Adão não houvesse sido criado com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre o planeta, a raça humana já haveria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui porque ainda temos um pouco da herança daquela energia vital que caracterizaram os nossos primeiros pais. Agora, o que nós vamos ver na Bíblia, principalmente nos primeiros capítulos do Gênesis, é uma tendência muito interessante. Todas as vezes que muda o ambiente, muda também o quê? A dieta. E todas as vezes que muda o ambiente, muda a dieta, qual é o resultado? Diminui a expectativa de vida dos seres humanos. A dieta que Deus deixou originalmente para os seres humanos, para alimentar aqueles gigantes,
se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 1. E eu gostaria de convidar a vocês que lessem comigo Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29. Gênesis 1, 29. E diz o texto: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dá fruto, que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. O que está faltando nessa dieta? O que está faltando? Não está faltando absolutamente nada. Naquele ambiente puro e santo do Jardim do Éden, essa era a dieta que Deus originalmente estabeleceu para nós, seres humanos. Agora, deixou Deus uma dieta especial para os animais ou não? Vamos ler o versículo 30. Aí está a dieta dos animais. Ele diz o seguinte: E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. Segunda pergunta: o que está faltando na dieta dos animais? Aprenderam, na verdade? Não está faltando absolutamente nada. Naquele ambiente puro e santo, essa era a dieta que Deus estabeleceu para os animais. E aqui nós estamos vendo uma coisa muito curiosa, que já no primeiro capítulo da Bíblia, Deus deixa muito claro que nunca esteve no seu plano original que um ser vivo animal servisse de alimento a outro ser vivo animal. No plano original de Deus, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. É interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 65, quando ele tem a visão da nova terra, o que ele diz? E na nova terra, o leão comerá o quê? Palha, como quem? Como o boi. O que o profeta está vendo? Sabe o que ele está vendo? Aquele dia em que todas as coisas serão ou voltarão a ser de acordo com o plano original de Deus. Agora, como eu mencionei anteriormente, quando muda o ambiente, o que muda? A dieta. Mudou o ambiente, mudou a dieta, o que ocorre? Cai a expectativa de vida dos seres humanos. Naquele ambiente puro e perfeito e santo do Éden, essa era a dieta. Mas eles tinham acesso a um outro tipo de alimento. Que alimento era esse? Quantos se lembram? O fruto da árvore da vida. Quando o homem pecou, qual foi a primeira providência que Deus tomou? Cortou o acesso ao fruto da árvore da vida. Por que ele cortou o acesso? Para que o ser humano não continuasse comendo daquele fruto e se tornasse um pecador o quê? Um pecador eterno. Então o ser humano perdeu a prerrogativa da longevidade. Entretanto, eles saíram daquele ambiente santo para habitar uma terra agora amaldiçoada pelo pecado. E aí Deus incluiu outro alimento na dieta dos seres humanos. Que alimento foi esse? Vamos ler aí no Gênesis, depois do pecado, o que foi permitido que os seres humanos comessem. Gênesis no capítulo 3, notem que todas as mudanças normalmente vêm dentro do contexto das consequências do pecado. 17 ao 18, diz o seguinte: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e espinhos, e assim como os animais comerás o quê? A erva do campo. Então, no período edênico, com a dieta original, mas o fruto da árvore da vida, qual deveria ter sido a média de vida dos seres humanos? Eterno. Entretanto, pecou. No período chamado pós-edênico,
a média de vida caiu de eterna para quantos anos? 912 anos. E eu quero dizer para vocês que durante esse período chamado pós-edênico, viveu no nosso planeta a civilização mais fascinante que já passou por aqui. A mais inteligente e aquela civilização que em nenhuma outra época das histórias da humanidade houve tanto conhecimento na ciência e tanto conhecimento espiritual. Muitas pessoas pensam que nós somos muito inteligentes porque nós temos calculadoras, livros e computadores. Entretanto, é justamente a presença desses artefatos que testificam da nossa incapacidade. Durante esse período, chamado período pós-edênico, se construíam cidades que nada deixam a desejar com as cidades modernas que existem hoje. Menciona o Espírito Profecia que os gênios da nossa época não alcançariam uma centelha do conhecimento que caracterizavam aquela civilização chamada civilização pós-diluviana, pós-edênica. Entretanto, havia um problema, eles eram muito inteligentes, mas eles eram analfabetos. Mas como que pode ser inteligente e analfabeto? Eles não sabiam nem ler e nem tampouco escrever. Por que não sabiam nem ler nem escrever? Porque não necessitavam. As informações eram passadas de pais para filhos com uma riqueza de informação impressionante. E aqui nós vemos a segunda contradição entre a história secular para a história sagrada. A história secular diz que quando o homem desenvolveu a escrita, foi o primeiro sinal de avanço na civilização. Entretanto, a história sagrada nos conta uma outra história. Quando o ser humano começou a sentir necessidade de manter registros para gerações futuras, foi o primeiro sinal de decadência intelectual. Já não conseguiam mais reter na memória e desenvolver-se então a maneira de manter registros para gerações futuras. Por isso que nós temos a verdade, a Bíblia, em duas fases. A verdade não apareceu com a palavra escrita, ela sempre existiu, mas o que ocorreu? À medida que os seres humanos foram perdendo a capacidade de reter informação, essas verdades foram sendo pervertidas, até que finalmente foi necessário nos dar a palavra escrita, para que fosse preservada então a verdade, sem problema de perversões, como já estava acontecendo. Agora, veio o dilúvio. O dilúvio mudou o ambiente do planeta ou não mudou o ambiente do planeta? Completamente. O planeta Terra que nós contemplamos hoje lembra muito pouco a Terra antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a Terra tinha um nome especial. Ela chamava-se Pangeia. O que é Pangeia? São grandes extensões de terras entrecortadas por pequenos mares e rios. Não existia a separação dos continentes, não existiam os grandes oceanos, não existiam chuvas na superfície da terra. Mas de onde vieram todas essas águas que cobrem os grandes oceanos? O Centro para a Pesquisa do Criacionismo tem um modelo geológico do planeta muito interessante antes do dilúvio. Baseado em observações geológicas e no relato do Gênesis 1, eles dizem que grande parte dessas águas que cobrem os grandes oceanos eram águas compartimentadas, quando Deus começou a compartimentar as águas que cobriam o planeta. E dizem eles que grande parte dessas águas formava, na realidade, um oceano subterrâneo de aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. Esse oceano, essas águas eram mantidas abaixo da superfície da Terra, sob pressão de rochas. Não haviam rochas na superfície do planeta. E essas águas se ligavam à superfície através de canais, que devido à temperatura debaixo da Terra, ela subia em forma de vapor e fazia o quê? Regava a terra, como está no relato do Gênesis. Havia também um outro tipo de água. Era, na realidade, na altura, um pouco acima da estratosfera, um toldo de água que cobria o planeta eram gotículas, mas formavam um anel imenso. Essa é a água que o relato da Bíblia diz, as águas que estão acima da expansão. Muitas pessoas pensam que as nuvens são as águas da
acima da expansão. Não. As nuvens estão na expansão, e a Bíblia menciona que são as águas que estão acima da expansão. E esse toldo de água fornecia o ambiente, as condições ideais para aquele clima que todos conheceriam como clima paradisíaco. Entretanto, a iniquidade proliferou e Deus viu a necessidade de recomeçar novamente. E aí veio o dilúvio. Nós não conhecemos os mecanismos do dilúvio, entretanto o texto bíblico nos dá algumas dicas. Diz o seguinte, que no ano 600 da vida de Noé, abriram-se o quê? As comportas da onde? Dos céus, quer dizer, todo aquele toldo de água, por alguma razão começou a desabar. E no mesmo texto o que diz? E neste mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Nós não sabemos os mecanismos, provavelmente o anjo fraturou aquela rocha, e seguindo o caminho de menor resistência, circundou o planeta de acordo com o Centro para o Estudo do Criacionismo, em aproximadamente 2 horas. E aquelas águas irrompendo do solo, sob a pressão de rochas, foram fraturando rochas, jogando rochas, pedras em todas as direções, sendo lançada a centenas de quilômetros, provocando vendavais. Foi o cataclisma mais terrível que o nosso planeta já enfrentou. Menciona Ellen White que o dilúvio foi um cataclisma tão terrível, mas tão terrível, que Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado a hora do juízo. Falou, até aqui, acabou. Agora, mudou o ambiente ou não mudou o ambiente? Completamente. Separação dos continentes, grandes oceanos, chuvas, tempestades e terremotos. Mas o que mais contribuiu para impactar a expectativa de vida nos seres humanos foi que depois do dilúvio começou a haver uma diminuição gradativa da concentração de oxigênio no planeta. Concentração de oxigênio antes do dilúvio, 48%. Essa concentração de oxigênio foi diminuindo, até chegar hoje a 21% a nível do mar. Se você sobe uma montanha, à medida que você vai subindo, vai diminuindo então a pressão de oxigênio. Agora, qual foi o impacto que teve negativo? Essa diminuição gradativa na concentração de oxigênio nas plantas, nos homens, nos animais. Sabe qual foi? Diminuiu gradativamente a estatura de plantas, de homens, de animais. Essa pressão de oxigênio não permite que hajam animais tão gigantescos como existiam naquela época. Se torna incompatível com a vida. Não permite que existam homens de estaturas tão altas como existiam naquela época. O homem que chegou à estatura mais alta no século XX é um jovem do Illinois, nos Estados Unidos, que viveu na década de 20 aproximadamente. Esse chamava-se Wadlow. Ele chegou à altura de 2,73 metros. Entretanto, Wadlow morreu muito jovem. Por quê? Porque ele tinha muita dificuldade de circulação, principalmente nas extremidades. Essa pressão de oxigênio muda toda a hemodinâmica do coração. E ele tinha que usar umas botas com umas argolas de ferro, que o ajudava a manter o equilíbrio. Entretanto, essas argolas começaram a provocar fricções, e ali provocou uma ferida que gangrenou, e ele morreu então de septicemia, alguns dias mais tarde, na idade de 22 anos. Por quê? Se torna incompatível com a vida. Eu fiz uma pesquisa dos seres humanos que chegaram à estatura acima de 2,30 metros nos últimos 100 anos. E terminei com o Wadlow com 2,73 metros. Sabe qual a média de vida deles? Mais ou menos 35 anos de idade. Por quê? Depois de 2,30 metros começa a se tornar incompatível com a vida, porque o coração, nessa pressão de 21%, não consegue fazer uma perfusão perfeita dos tecidos. Então, à medida que foi diminuindo
a concentração de oxigênio, plantas, homens e animais foram diminuindo também o quê? A sua estatura, para serem compatíveis com a vida. O ano passado eu estava numa cidade nos Estados Unidos chamada Richmond, que está na Virgínia. Em Richmond nós estamos ali a 150 quilômetros mais ou menos da capital Washington. E na semana que eu estive lá, um museu chamado Smithsoniano estava inaugurando uma mostra muito interessante. Sabe de quem que era essa mostra? Era a mostra da tataravó da sucuri. Eles encontraram os fósseis de uma serpente gigantesca numas minas de carvão na Colômbia. E aí começaram a levar aqueles fósseis e foram reconstruindo aqueles fósseis. Se você visitar a cidade de Washington e visitar o Museu Smithsoniano, você vai encontrar uma réplica da tataravó da sucuri. 16 metros, 1.200 quilos. Viveu há milhões de anos atrás? Não. Alguns milhares de anos atrás. À medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, eles foram então se adaptando. Recentemente descobriram um fóssil de uma capivara. E acredita-se que deveria ter aproximadamente 800 quilos. Existem fósseis de barata mais ou menos do tamanho da metade desse púlpito. Eu creio que para a dona de casa matar precisava de um fuzil, não é verdade? Existem fósseis de centopeias de 1,5 metro, 2 metros de comprimento. Viveu há milhões de anos atrás? Não, alguns milhares de anos atrás. E à medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, foram então se adaptando. Notem, o nosso problema com o evolucionismo não é um problema de evidências. As evidências são as mesmas. O nosso problema é um problema de quê? De calendário. Eles têm que fazer algum ajuste no calendário porque estão completamente equivocados. Agora, mudou o ambiente, o que é que muda? E agora Deus permitiu que os seres humanos comessem o quê? Carne, finalmente, né? Carne. Agora, na medida que vai mudando o ambiente, vai mudando a alimentação, o que que acontece com a expectativa de vida? Deus, antes do dilúvio, havia estabelecido a expectativa máxima de vida dos seres humanos. Deveriam ser quantos anos? O que que ele disse lá? O meu espírito não contenderá para sempre com os seres humanos e seus dias serão quantos anos? 120 anos. Existem aqui duas aplicações, que seria o período que Noé pregou a vinda do dilúvio, que não dá exatamente 120 anos, mas é a idade máxima que Deus havia limitado os seres humanos agora. Agora, por que Deus quer limitar cada vez mais a vida? Por que ele chegou aos 120 anos? Será que ele não quer que nós vivemos mais? Claro que sim. Entretanto, quando Deus muda a alimentação, porque muda o ambiente, ele tem uma coisa em mente, sabe o que que é? Encurtar a vida. Por que encurtar a vida? Já não interessava que seres humanos vivessem tantos anos. Vocês já imaginaram, por exemplo, um assaltante assaltando 800 anos? Você já imaginou um traficante traficando 700 anos? Você já imaginou os seres humanos tendo que conviver com a maldição de um vício por séculos? Então Deus, quando Ele reduz a vida, Ele limita a iniquidade e diminui o quê? Diminui o sofrimento. Mas Ele havia estabelecido quantos anos? 120 anos. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas vocês conhecem que estão perto ou chegaram aos 120 anos? Quando eu escrevi esse livro, Saúde e Longevidade em 12 Passos, em 2010, eu tinha 10 candidatos aos 120 anos. Desses 10 candidatos, é interessante que 10 eram mulheres. Por que será? Que os homens são mais fortes, mas as mulheres são mais resistentes. Entretanto, desses 10 candidatos, 9 já morreram. Só existe uma japonesa que está com 115 anos e não está com um cara que vai chegar aos 120. Mas por quê? Se Deus estabeleceu 120 anos. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos, nós somos brindados, se não tivermos nenhum defeito genético, com essa probabilidade genética de viver até os 120 anos.
Entretanto, à medida que vai passando o tempo, nós vamos adquirindo hábitos, e esses hábitos vão drenando da nossa energia vital com uma velocidade tão grande, que a maioria, quando chega aos 40, 50 anos de idade, em termos de energia vital, estão em falência, estão em bancarrota, estão vivendo de pré-datados. Sabe qual é o resultado? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. Isso está em plena harmonia com a ciência hoje. Os cientistas que estudam o processo do envelhecimento, eles também dizem que o ser humano está geneticamente programado para viver até 120 anos, apesar de todo o problema que existe no ambiente. E eles ainda afirmam, sabe o quê? Um ser humano hoje que morre com 90 anos de idade, do ponto de vista genético, deve ser considerada uma morte prematura. Agora, depois do dilúvio, a média de vida caiu para quantos anos? 286 anos, primeiros 300 ou 400 anos depois do dilúvio. E no período israelita, qual era a média de vida? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Porque a vida do homem são 70. Então Deus mudou agora, caiu de 120 para 70? Não, Deus não muda. Na realidade, esse salmo, ele é uma lamentação. O salmista, ele estava apavorado com as coisas que estava vendo ao seu redor. No final do salmo, o que ele diz? Porque passa rapidamente e voamos. Ele estava vendo quão rápida se estava tornando o curso da vida humana. Agora, como nós podemos ter certeza disso? Quem foi que escreveu o Salmo 90? Moisés. Quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Moisés é um dos últimos registros na Bíblia de um ser humano que alcançou a expectativa máxima estabelecida por Deus. E hoje, estamos vivendo mais, estamos vivendo menos, ou estamos vivendo mais ou menos? Estamos vivendo mais ou menos? Estamos vivendo mais hoje do que se vivia no século passado? Sim? A revista Veja publicou um artigo e diz o seguinte, que em 1930 o brasileiro chegava aos 53, hoje ele chega aos 73. É mentira ou verdade? É uma mistura, nós chamamos isso de manipulação de estatística, porque eles deixam de mencionar duas palavrinhas muito importantes, chamada expectativa média de vida. É verdade que naquela época a média de vida era 53, não significa que a pessoa chegou a 53, tinha um piripá que morria. Significa, sabe o quê? Que havia muita mortalidade infantil. E uma população onde a mortalidade infantil é muito grande, o que ocorre com a média de vida? Entretanto, no século XX, é a história que poucas pessoas contam, quando pela primeira vez os homens da ciência começaram a lançar mãos dos princípios bíblicos de saúde pública. Quais são esses princípios bíblicos de saúde pública? Água tratada, higiene pessoal, saneamento básico. O que ocorreu? Diminuiu drasticamente a mortalidade infantil, e diminuindo a mortalidade infantil, o que ocorre com a média de vida? Ela aumenta. Mas por que normalmente se gostam de manipular muito essas estatísticas? Sabe por quê? Porque o governo pensa o seguinte, bom, se o brasileiro vivia até os 53 anos e agora está vivendo aos 73, para que se aposentar com 55? Não, se aposenta com 65. Na realidade, ele quer que a pessoa se aposente, receba talvez 1 ou 2 cheques, tenha um piripá que morre e já não dê mais gasto aos cofres públicos. Então essas estatísticas são muito bem manipuladas. Agora, a Organização Mundial da Saúde tem alguns dados mais sérios. E a situação do ser humano hoje, apesar de todas as projeções bonitas que estão fazendo, está totalmente contra aquilo que nós estamos vendo na ciência e na realidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nosso planeta tem quantos habitantes? 7 bilhões de habitantes. Morrem todos os anos, de todas as causas, 60 milhões de pessoas no mundo.
são 60 milhões de óbitos. Desses 60 milhões de óbitos de pessoas que morrem, 30 milhões de óbitos ocorrem em seres humanos que não conseguem alcançar 17 anos de idade. A metade das mortes no mundo são em pessoas que não conseguem alcançar 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos. E apenas uma pessoa em cada 500 chegam aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. Deus, quando criou o homem, eu mencionei, o criou perfeito. E quando nós lemos o relato da criação, nós vemos uma coisa muito interessante, existe uma lógica ali. Antes de criar os seres humanos, Deus primeiro criou o ambiente perfeito para que aqueles seres humanos pudessem viver. Criou o ambiente perfeito para seres perfeitos e deu uma dieta perfeita. Agora, Ele criou 2 grandes ciclos de restauração. E era o intuito do Criador que quando criasse os seres humanos, houvesse uma interação entre as coisas criadas, para que através disso pudesse ser promovido o quê? A saúde e a vida. Por exemplo, Deus criou o sol. Pode Deus manter o ser humano sem a luz do sol? Não, Ele pode. Deus pode tudo. Entretanto, Ele estabeleceu através de leis naturais que era esse o meio pela qual Ele ajudaria a manter a vida no planeta. E Ele criou então 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração, nós conhecemos na ciência chamada cronobiologia. A cronobiologia é a ciência que estuda esses ritmos, esses fenômenos. Esse primeiro ciclo chama-se ciclo circadiano. O que quer dizer ciclo circadiano? O ciclo circadiano de restauração é um ciclo que ocorre a cada 24 horas. Este ciclo está dividido em 2 fases, a fase clara e a fase escura. Significa que na fase clara ocorre dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem na fase escura, e vice-versa, porque são fenômenos de restauração peculiares a cada fase. Por exemplo, na fase escura, o que é mais conhecido, entre dezenas de outros fenômenos de restauração que ocorre, é que o nosso cérebro produz e libera em quantidade abundante na nossa corrente sanguínea, os famosos hormônios do crescimento. Eles são produzidos e liberados durante a fase clara? Não, porque a luz inibe. É interessante que até a luz de um abajur pode inibir a produção adequada dos hormônios de crescimento. Essa é a razão pela qual crianças têm que dormir muito e dormir aonde? No escuro, porque senão ela nunca vai alcançar o seu potencial genético máximo de crescimento, porque não está criando o quê? As condições. Mas não somente as crianças necessitam desses hormônios de crescimento. Nós também necessitamos adultos, sabe por quê? Porque a cada momento estamos perdendo células, tecidos, e essas células e tecidos têm que ser repostas. E se não forem repostas com a velocidade adequada, sabe o que ocorre? Um envelhecimento muito rápido. Existe uma síndrome no mundo chamada senilidade infantil, que na realidade essas crianças, quando chegam aos 6, 7 anos de idade, por não ter a produção de hormônio de crescimento em quantidade adequada, elas envelhecem muito rapidamente, com 6 ou 7 anos parece já ter 80 anos de idade. Hoje se melhorou um pouco a expectativa de vida, porque existem alguns análogos sintéticos que ajudam, mas normalmente 12 a 13 anos vão ao óbito, como se estivessem super envelhecidos. Então, na fase escura são produzidos os fatores do crescimento entre dezenas de outros. Agora, na fase clara, qual é o fenômeno de restauração que é mais conhecido? Eu vou citar um. Na fase clara, estimulado pela luz do sol, que incide na nossa pele e percorre caminhos bioquímicos muito complexos,
o nosso corpo tem condições de sintetizar qual vitamina? D. D de dado. Ela é sintetizada no escuro? Não, porque ela precisa da luz. Então, nesse ciclo de 24 horas chamado circadiano, existem fenômenos que ocorrem durante o dia, ocorrem também fenômenos durante a noite. Agora, qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo de restauração de 24 horas? Qual foi o dia? Não, ainda não. Vamos lá, Gênesis no capítulo 1. Vamos ler que dia foi criado o ciclo de 24 horas. Gênesis capítulo 1, vamos ler dos versículos 16 até o versículo 19. E diz o texto: e fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o quê? E o menor para governar? E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que será bom, e houve tarde e manhã de qual dia da semana? Quarto dia da semana. Então o ciclo de restauração de 24 horas foi criado no quarto dia da semana. Agora, Deus não criou somente um ciclo de restauração. Ele criou um outro ciclo de restauração, que na cronobiologia nós conhecemos como ciclo circaseptano. O que é um ciclo circaseptano? Circadiano é um ciclo de 24 horas a cada dia. Circaseptano é um ciclo que ocorre a cada 7 dias. Significa que no 7º dia existem fenômenos que ocorrem com uma profusão muito maior que não ocorre nos outros dias da semana. Já na década de 50, os cronobiologistas descobriram que o ser humano tem um ritmo biológico durante o 7º dia. E na época eles pensaram que esse ritmo diferente se devesse ao fato que o ser humano vinha numa semana de calendário de 7 dias, e aquele comportamento cultural havia então imposto uma resposta biológica. E ficou explicado durante um período, entretanto, alguns anos mais tarde, os cronobiologistas descobriram algo mais assombroso. Sabe o que eles descobriram? Que esses ritmos não estão presentes somente em seres humanos, estão presentes também em plantas, estão presentes em animais, e jogou-se por terra a teoria da imposição cultural. Eu me lembro que o ano passado eu estive pregando na igreja lá em Cuiabá, e o tema que eu estava falando naquela manhã, o mesmo tema que estou falando para vocês aqui, o sábado na genética dos seres vivos. E a saída, um irmão da igreja me cumprimentou e me disse o seguinte: você me tirou uma grande dúvida. E eu lhe perguntei, mas por quê? Ele então me disse, eu sou engenheiro agrônomo, e disse ele, e eu passei um grande período de meses aqui no interior do estado do Mato Grosso, medindo velocidade de fotossíntese de várias plantas, e eu nunca consegui entender, porque todas as medidas que eu recebia, que eu conseguia nos dias do sábado, eram completamente diferentes das medidas que eu obtinha nos outros dias da semana. E você me tirou a dúvida, sabe por quê? Porque nas horas do sábado, o nosso corpo está num ritmo diferente, um ritmo preparado para receber uma restauração mais completa e mais abundante. Agora, o que ocorre nos seres humanos que já está provado pela ciência? Bom, já se percebeu que o coração do ser humano, quando já chega sexta-feira à noite para o sábado, existe uma tendência à bradicardia. O que é bradicardia? O coração do ser humano, ele tende a bater mais lentamente. Mas o coração do ser humano descansa ou não descansa? Quando nós morremos? Quando nós dormimos? Sabe quando o coração do ser humano descansa? Ele descansa no intervalo entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Sabe como nós conhecemos esse intervalo em medicina? Repouso do miocárdio.
significa que seu coração bater 100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando menos do que se bater 60 ou 70 batimentos por minuto. É uma lei da cardiologia. Quando se aumenta a frequência cardíaca, você diminui o quê? O repouso do seu miocárdio. Essa é a razão pela qual já nas horas do sábado existe uma tendência à diminuição da frequência cardíaca. Nas horas do sábado, estimulado pela produção de melatonina que já ocorre à noite, diminuição da frequência cardíaca, existe uma tendência para a diminuição da pressão arterial. Nas horas do sábado, é restaurado o nosso sistema de excreção renal. Vocês sabiam que os rins são os órgãos da juventude? Vocês sabiam que o ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem? Essa é a razão pela qual uma pessoa que entra em insuficiência renal crônica se deteriora muito rapidamente, porque os órgãos da juventude não estão mais funcionando. Esta é a razão pela qual uma dieta muito rica em proteínas envelhece muito rapidamente, porque os metabolitos das proteínas colocam uma carga muito grande no sistema de excreção renal. E durante as horas do sábado, esse sistema está passando por uma restauração. Durante as horas do sábado, está sendo restaurado também a nossa imunocompetência. Esta é a razão pela qual já é protocolo em alguns hospitais no mundo não se fazer nenhum tipo de cirurgia nas horas do sábado, porque já verificaram que aumentam mais os índices de complicações pós-operatórias do que aqueles que são feitos nos outros dias da semana, porque nas horas do sábado as condições estão sendo criadas para nós recebermos de Deus umas bênçãos, as suas bênçãos em profusão. Por isso que já é protocolo em alguns hospitais não se fazerem transplante de órgãos. Esses procedimentos, a não ser que sejam emergentes ou urgentes, e a maioria são. Sabe por quê? Já verificaram que por uma questão até contraditória que eu mencionei anteriormente, existe um maior risco em rejeições de órgão quando são feitos nas horas do sábado. Sabe por quê? Porque nas horas do sábado nós precisamos criar as condições para recebermos com profusão não somente as bênçãos espirituais e também a restauração física. Essa é a razão pela qual Deus quer o seu povo em congregação. Existem coisas que ocorrem na igreja que não ocorrem com a pessoa sozinha. E algumas pessoas me perguntam, será que eu posso ser adventista sem ir na igreja no sábado? Você pode, mas você não vai estar recebendo as bênçãos que Deus estabeleceu para o seu povo em congregação. Por exemplo, quando nós chegamos na igreja, muitas das vezes vencidos pelos embates do dia a dia da semana, estressados ou deprimidos ou tristes, quando chegamos aqui ou na sexta-feira à noite, ou no sábado pela manhã, basta um sorriso, um abraço, um aperto de mão, aquele toque, sabe o que ocorre imediatamente? O nosso cérebro começa a reciclar adrenalina e começa a produzir o quê? A produzir endorfina. O serviço de cântico também desempenha uma parte muito interessante nessa restauração. A boa música tende a reciclar a adrenalina e produzir endorfina. A música não adequada tem um efeito justamente ao contrário. Porque nós estamos o quê? Criando as condições. Entretanto, para nós recebermos essas bênçãos com profusão, nós temos que criar as condições. Como nós vamos criar condições? Por exemplo, não adianta passar a semana tomando café, chimarrão, tererê, e depois esperar que a frequência cardíaca esteja perfeita. Não estamos criando as condições. Graças a Deus, nós como povo adventista não temos grandes problemas. Eu quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Cantares. Vamos tecer uma consideração sobre um texto e caminhar para a conclusão da mensagem desta manhã. Livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai-me as raposas, as rapozinhas,
que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para nós entendermos este texto, nós temos que entender que o povo de Israel era um povo cuja economia girava em torno da agricultura. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. Que cuidado era esse? Colocar cerca ao redor da sua vinha. Por que ele colocava cerca? Para que não entrassem as raposas. Mas raposas comem uvas? Não, raposas não comem uvas. Entretanto, não existe lugar melhor do mundo para as raposas brincarem do que dentro de uma vinha, de preferência se estiver bem florida. E o vinicultor israelita colocava as varas da cerca mais próximas uma das outras possíveis. As raposas grandes não conseguiam entrar, mas as raposinhas, espremendo-se entre as varas da cerca, entrava 1, 2, 5, de repente você tinha 10 raposinhas brincando dentro daquela vinha completamente florida. E como que brincam as raposinhas? As raposinhas brincam como as crianças. E como que brincam as crianças? Correndo, pulando, saltando. E certamente no seu correr, pular e saltar na madrugada, resvalavam nas ramas da videira, e as flores da videira são flores muito delicadas. Quando chegava o vinicultor pela manhã, as flores estavam pelo chão. Ele colocava a mão na cabeça, porque sabia que a sua colheita havia sido completamente arruinada. O que Deus está tentando dizer para nós esta manhã? Ele está tentando dizer o seguinte, que nós, como vinicultores da vinha da nossa saúde, da saúde da nossa família e da saúde da igreja, nós sabemos muito bem lidar com as raposas pequenas, mas já faz muito tempo que essa igreja perdeu a habilidade de lidar com as raposinhas, e pode ser que sejam essas raposinhas que estejam destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Se nos oferecem café, o que nós falamos? Supostamente deveríamos falar, não é? Não é perguntar qual a marca, com pouco açúcar, nada disso. Nós falamos o seguinte, eu sou adventista do 7º dia. Eu não tomo café porque o café é um estimulante do sistema nervoso central. A cafeína aumenta a frequência cardíaca, não contribui para o repouso do meu miocárdio. Tem um efeito vasoconstritor, podendo levar à elevação da pressão arterial. Irrita a mucosa do intestino e do estômago. E alguns estudos mais recentes estão relacionando o aumento no índice de consumo de cafeína com aumento também no índice de câncer de pâncreas. Entretanto, o adventista dá uma aula espetacular sobre os perigos da cafeína no café. O problema é que ele comemora com uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? E os refrigerantes são? E o que a Bíblia nos está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Um último exemplo. Se nos oferece cigarro, o que nós falamos? Uma pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar em 5 dias e meia hora, ofereça um cigarro a um adventista. Ele estufa o peito, que está na praia dele, e ele começa a discorrer de maneira acadêmica sobre os perigos do fumo para o coração, para os pulmões, para as artérias, para os rins. Mas infelizmente, muitos ainda têm lá no cantinho da varanda, ou lá no fundo do quintal, aquele altarzinho. Como se chama aquele altarzinho? Churrasqueira. E alguns ainda fazem como no Antigo Testamento, oferece sacrifício de manhã e de tarde também. Entretanto, quando se prepara carne naquela churrasqueira, à medida que a brasa vai aquecendo e a gordura vai derretendo, ela cai em contato com a brasa e faz aquele ruído bem típico. Como é que é o ruído? O coral do churrasquinho aqui está bem animado, hein? Significa que aquela molécula se desfez em vários subprodutos. Entre esses subprodutos há um altamente carcinogênico que nós conhecemos como benzopireno. 1 quilo de carne produzida dessa maneira
pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, que se faz em forma volátil e volta novamente a pegar na carne. Significa 5 miligramas de benzopireno é a mesma quantidade de benzopireno produzido por 300 cigarros fumados. A única diferença é que o benzopireno ele não vai para os pulmões, mas ele vai para o intestino, aumentando grandemente os riscos de quê? De câncer do cólon. Mas o cigarro é uma raposa o quê? E os churrasquinhos são? Raposinho. O que é a Bíblia? Não é o doutor Silmar, é a Bíblia, eu sou só o mensageiro. O que a Bíblia está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Com autorização aqui da liderança da igreja, com o diretor aqui do Ministério de Saúde da igreja, nós estamos agora oficialmente abrindo a temporada de caça às raposinhas. E esperamos que seja um verdadeiro massacre, essa meia semana que vamos estar aqui. Mas não é matar, assar e comer a raposinha. É matar e destruí-las, antes que ela destrua a nossa saúde. Irmãos, Deus não falha nas suas promessas. A Bíblia está cheia de promessa. No livro de Êxodo, o que diz? Se esse povo cumprir os meus estatutos e guardar os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará à sua casa. Nós acreditamos nas promessas de Deus ou achamos que era uma coisa lá para o Israel antigo? Eu gostaria de encerrar a mensagem essa manhã com um texto da Bíblia que está no livro de Deuteronômio. Entretanto, antes de lermos o texto, eu gostaria de dar rapidamente o contexto. E o contexto é o seguinte: ali estava o povo de Israel às margens do Jordão, depois de 40 anos de peregrinação, finalmente prontos para receber por herança a terra prometida. Entretanto, antes que tomassem posse da terra prometida, Moisés fez um dos seus últimos discursos. E nesse discurso, ele começou a lembrar a grande misericórdia e o amor que Deus havia demonstrado para aquele povo. E Moisés diz o seguinte: observem as vossas sandálias, 40 anos não se desgastaram. Observem as vossas roupas, 40 anos não se rasgaram. Deus proveu para vós o pão do céu durante 40 anos. E quando tomarem por posse a terra prometida, lembre-se dessas coisas. Eu gostaria de ler Deuteronômio no capítulo 4. Não vamos ler todos os versículos, apenas alguns. E eu vou reparafraseando à medida que nós vamos lendo. E aí concluiremos então a mensagem desta manhã. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó igreja adventista do sétimo dia da Asa Norte, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será vossa sabedoria e o vosso entendimento perante quem? Perante os vossos vizinhos, perante os vossos companheiros de escola, perante os vossos companheiros de trabalho, que ouvindo todas essas maravilhas que dirão ele, certamente esse povo adventista da igreja da Asa Norte é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação, a que tem a Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Versículo 8. E que grande nação, a que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a quem? As farás saber aos teus filhos e aos filhos
dos teus filhos. Versículo 40 e último. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que se prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe abundantemente.